Contextualizando! JavaScript, ou somente JS, é um codinome para a implementação do ECMAScript. Sim, eu sei que parece confuso, mas é isso mesmo. Ela hoje é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. E mesmo os que não gostam muito dela, acabam tendo que aprender e codar. Você agora provavelmente deve estar em um navegador ou em algum app desenvolvido com algum framework baseado em JavaScript. Não tem jeito. JS é onipresente e estará entre nós por muitos anos ainda. Eu diria décadas, quiçá séculos. Vamos te contar tudo de bom e de ruim que essa linguagem tem a oferecer e por que surge um novo framework JS a cada hora. Oi, CDFs! Esse é um dos episódios mais aguardados. Demoramos para falar do JavaScript, mas vai valer muito a pena. Ainda bem, né? E contamos com a parceria da HostGator para nos ajudar nessa tarefa. Quando indicamos a HostGator é porque também utilizamos algumas das suas soluções de hospedagem, como o VPS. Nesse tipo de servidor é possível configurar do seu jeitinho, pois além de usar memória DDR4 e armazenamento com SSD, você tem acesso ao root e com um excelente custo-benefício. Ainda mais se você utilizar o link que está aqui na descrição do vídeo. Ele te garante um desconto super especial em qualquer um dos serviços dele. E para você não ter mais dúvida, já vamos começar explicando o que é esse tal de ECMA e o que é ECMAScript. ECMA é o acrônimo para European Computers Manufacturers Association. Ou seja, é uma associação que parece ser só da Europa, mas na verdade é uma organização global. Inclusive se chama agora ECMA International, justamente para refletir isso. Essa organização tem uma importância gigante para todos os consumidores de tecnologia. Todos! Ela cria especificações de padrões para a utilização da comunicação usando tecnologia. Quer um exemplo? A especificação ECMA 404 é referente à especificação do JSON. A ECMA 408 é a especificação da linguagem Dart. O JavaScript é a especificação ECMA 262, o que acabou se chamando ECMAScript. Essas coisas meio que se misturam. O ECMAScript é também uma especificação e não o JavaScript em si. Portanto, o Dart, JScript, também podem ser considerados especificações ECMAScript. Quando falamos ECMAScript, acaba sendo sempre referência ao próprio JavaScript, que inclusive não tem nada a ver com Java. Ele foi lançado lá atrás em 1995 no Netscape 2.0 com o nome de LiveScript. O que ninguém imaginava é que essa linguagem que só servia para validar formulários e fazer algumas coisinhas com DOM fosse alcançar voos tão altos. Agora que você já sabe um pouco da história, você vai entender por que temos essas especificações para a linguagem chamada de ES4, ES5, ES6. Eles antes faziam essas especificações por edição. Aliás, o ECMAScript 4, que é a quarta edição, foi abandonado em 2003. E a partir da sexta edição, eles começaram a utilizar o ano. Então, o ECMAScript 2015 era chamado anteriormente de ES6, ou ECMAScript 6. Essa coisa de nomes é importante saber, pois agora já temos edições de 2016 até 2022. Ou seja, a cada ano a linguagem vai ganhando novas funcionalidades e corrigindo alguns problemas que vieram desde a época do LiveScript. Nós citamos o ECMAScript 4 justamente por ter sido a tentativa de melhorar a linguagem desde a última atualização de 1999. Já lá tentaram adicionar classes, sistemas de módulos, tipos estáticos, generators, mas foi completamente abandonado. Eu acho que tentaram mudar muito de uma vez só e não rolou. Muitas dessas ideias acabaram sendo incorporadas no ES6, que é considerada a edição que trouxe uma melhora expressiva na linguagem. Bom, de forma bem resumida, essa é a história dessa linguagem tão presente nos dias atuais. JavaScript é considerada uma linguagem multiparadigma com recursos para orientação a objetos inclusive, mas tipagem fraca. Ela também é uma linguagem dinâmica, ou seja, não é necessário definir os tipos das variáveis antes da compilação. Muitos programadores não curtem muito esse lance de tipagem dinâmica, pois ela acaba dando margem para os problemas acontecerem durante a execução. Eles não estão totalmente errados, mas não podemos negar que o JavaScript, sendo dinâmico, é parte do sucesso da linguagem. Para resolver esses gaps da linguagem, a própria Microsoft criou em 2012 o TypeScript, que é um superset para o JavaScript. Com o TypeScript é preciso definir a tipagem, tendo também mais controle dos objetos. No TypeScript, a sensação é de estar lidando com um paradigma de orientação a objetos, mas no fim, tudo vira código JavaScript para ser interpretado pelo motor JS. Por falar em motor,
podemos destacar os principais, que são o SpiderMonkey, desenvolvido pela Mozilla e utilizado no Firefox. Esse, inclusive, tem suporte à extensão pelo GNOME Shell. Existe o JavaScript Core, criado pela Apple para ser utilizado no Safari. O Chakra, utilizado no famigerado Internet Explorer e também no lançamento do Edge, mas foi substituído pelo motor mais famoso e utilizado de todos, o V8. O V8 Engine foi criado pelo Google e é a base do Google Chrome e foi responsável por levar o JavaScript para o back-end também, utilizando o Node.js e mais recentemente pelo Dino, que são runtimes que permitem levar a execução do JavaScript para outras plataformas, fora do navegador. Aliás, Node e Dino é quase um anagrama que foram criados pela mesma pessoa, o Ryan Dahl. Ryan é um dev americano de apenas 40 aninhos que mudou a forma como se usa JavaScript no mundo. O Node.js foi o runtime JavaScript que conseguiu essa façanha e é praticamente onipresente nos computadores dos desenvolvedores. Ele surgiu com o conceito de JavaScript Everywhere e cumpre fielmente seu papel. O Node pode ser visto não só no back-end de aplicações web, mas é também possível rodar JS em dispositivos IoT, por exemplo. Quando foi lançado em 2009, o Node deu uma sacudida total na comunidade JavaScript e foi um dos responsáveis, junto com o jQuery, na nossa opinião, por colocar o JavaScript novamente no mapa. E isso foi o que faltava para, a partir de 2011, começar uma série de melhorias na linguagem. Não podemos esquecer que ainda existem muitos devs mais puristas que nem reconhecem o JavaScript como uma linguagem de programação de verdade. Acho que não é bem por aí. Vamos dizer que a linguagem está evoluindo em produção. Hoje ela não pode ser comparada com o que era lá na época do Netscape. Bom, o papo tá bom, mas eu quero ver mesmo é um pouco de código. E você? Que tal a gente saborear um pouco da evolução dessa linguagem? Nada melhor do que começarmos com o Hello World. Todo mundo começa no mundo JS com um código bem parecido com esse, não é verdade? O primeiro executado diretamente pelo evento onClick de um botão em um arquivo do tipo HTML. E o segundo a partir de um arquivo JS ou ainda pelo próprio console do navegador. Já deu para perceber o quão simples é executar um script usando o JS. Escreveu dentro do navegador, já executou. Acho que, junto com o C, o JavaScript é uma das linguagens mais democráticas. Não é preciso muito para sair criando códigos. Claro que nós não estamos comparando essas duas linguagens, pois elas são, em sua essência, muito diferentes. Agora, dê uma olhada neste código aqui. Nós falamos lá no início que o ES6 mudou muito a cara do JavaScript, lembra? Um dos recursos mais legais é a atribuição usando destructuring. Podemos chamar grosseiramente de desestruturação. Ela é uma expressão que torna possível descompactar valores de arrays ou propriedades de objetos em variáveis distintas. Muito útil e extremamente poderosa. Nesse exemplo, ao invés de criarmos uma atribuição para cada item do array, fazemos isso a partir de uma atribuição somente. Que tal agora um exemplo mais elaborado? Nesse exemplo, temos um objeto chamado perfil que possui alguns atributos que poderiam muito bem ser outros objetos. Ao fazer a atribuição usando destructuring, agora agrupamos as variáveis nome, idade e estado civil, usando chaves, ao invés dos colchetes como fizemos antes, e atribuímos o objeto perfil. Ao usar o console.log em cada uma dessas variáveis, teremos o valor respectivo de cada uma. Mesmo que a idade e a altura estejam completamente erradas, é óbvio, o estado civil está certo. Criamos também a variável outros usando 3 pontos na sua chamada. Isso faz com que o restante do objeto com seus atributos seja colocado nessa variável. Exatamente como está sendo mostrado no console.log. Muito legal, né? Por que usamos o destructuring como exemplo? Pois ele ilustra como a linguagem foi evoluindo com o tempo. Aliás, uma outra grande mudança do ES6 foi a introdução de módulos. Isso ajudou deveras a forma como se codifica hoje em dia usando libs e frameworks como React, Style Components, Next.js e Vue.js, só para citar alguns. Os módulos tornam possível criar códigos como funções, classes ou até mesmo variáveis que possam ser importados em outros arquivos. Isso permitiu dividir ainda mais as funcionalidades. Nesse exemplo, nada humilde, criamos um arquivo chamado melhorcanal.js, que tem uma função que retorna o melhor canal de programação do universo, que é o código-fonte. E exportamos através da chamada ao export, mas como não queremos nos gabar, renomeamos a função durante a exportação para não chamar a atenção assim de ninguém, né? E no outro arquivo, nós importamos e chamamos a função que retorna o valor
original. O exemplo é bobinho, mas isso escancarou as portas para o desenvolvimento de quase tudo que vemos nas libs e frameworks mais modernos. Não podemos também deixar de falar sobre a Promises e a capacidade de execução de rodar scripts em uma thread em background da thread principal da aplicação. Isso veio a partir da implementação das Web Workers e permitiu que o código rodasse sem nenhum tipo de bloqueio ou atraso. Trabalhar com as Promises é simplesmente maravilhoso e necessário. Por isso, vamos deixar você com um vídeo inteirinho super didático onde explicamos como trabalhar com elas. E está aqui no card, ó, e também na descrição desse vídeo. Se você ainda não viu ou não entendeu sobre código assíncrono no JavaScript, esse vídeo vai abrir sua mente. Nós mostramos aqui o lado bom do JavaScript e queremos dizer para você que não gosta dele que você é minoria. Ele tem defeitos e problemas, principalmente por conta da falta de tipagem e por ser extremamente dinâmica. Sim, muito. Mas nem por isso não podemos tirar o chapéu para dizer que ela hoje é essencial no ecossistema do desenvolvimento de softwares. Ah, mas é mesmo, viu? Nós não somos tão puristas como os outros devs são e não tem problema na verdade. O mercado é que acaba mostrando que de alguma forma aquelas tecnologias que prosperam ou não. Dito isso, gostaria de saber a sua opinião, humilde opinião, sobre essa linguagem tão amada, fácil, mas incompreendida. Não deixe de nos dizer qual é ou foi a sua melhor ou pior experiência usando o JavaScript. Os melhores comentários vão ganhar um destaque especial nesse vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e com o JavaScript nos seus corações, viu? Beijos. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Para ninguém dar dislike no vídeo, que tal agora a gente indicar para você o outro lado da moeda? Estou falando do Java. Sim, nós sabemos Java aqui no canal. Se você tem arrepios com linguagens com tipagem dinâmica, esse vídeo vai fazer você recuperar as suas forças. Então, corre lá antes que o link suma. Vai lá, tchau.